Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garone. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que tá aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONE, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$50, recebe 100, botou 100, recebe 200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONE no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet. Aparentemente está aberta a semana de polêmicas vazias do Vasco, né? Já teve disputa de docinho, de brigadeiro, debate em relação a um monte de coisa, até de joga cerveja na hora do gol, não joga, joga em qualquer momento, enfim. Entre tantos debates que tem tido aí entre a torcida do Vasco nos últimos dias, uma que é realmente um pouco mais relevante para ser debatida é sobre o Maracanã. O Vasco anunciou nessa sexta-feira que a partida contra o Cruzeiro, no dia 12 de junho, foi transferida para o Maracanã. A partida seria inicialmente disputada em São Januário e teve essa transferência e, obviamente, a galera já está debatendo se tem que levar, não tem que levar o jogo para o Maracanã. Acho que a galera que me acompanha aqui há algum tempo talvez já tenha uma noção um pouco de qual é a minha opinião sobre isso. Eu, inclusive, escrevi lá no 1898 em diante, livro que eu publiquei, peraí que tá ao contrário, 1898 em diante, um livro que eu sou um dos autores, né? Inclusive eu sou autor dessa parte, que eu falo sobre o Maracanã, sobre a história do Vasco no Maracanã. E aí tem alguns detalhes, antes de eu começar a falar sobre esse caso específico, né? O Maracanã completou 70 anos em 2020 e o Vasco nesse período, nesses 70 anos de Maracanã, jogou mais vezes no Maracanã do que em São Januário. Então muita gente, principalmente o pessoal que é mais novo, talvez não tenha o Maracanã, não tenha na sua memória afetiva, na sua cabeça, o Maracanã como uma casa vascaína, mas sempre foi. Tanto que o Vasco jogou mais vezes lá do que em São Januário nesse período. Roberto Dinamite fez mais gols no Maracanã do que em São Januário durante a carreira toda. Ou seja, sempre foi um estádio muito presente na história do Vasco e isso mudou, na verdade, no início da década de 90 pra cá. O Vasco passou a jogar menos jogos. Mas mesmo assim, em 97, final do Brasileiro foi no Maracanã, o Vasco ganhou do Palmeiras, empatou os 2 jogos em 0-0, mas foi campeão em cima do Palmeiras. E mesmo durante a campanha fez outras partidas lá no Maracanã contra o Atlético Mineiro, se eu não me engano, inclusive vitória de 2-0 do Vasco. Enfim, o Vasco sempre jogou no Maracanã, sem ser clássico, outras partidas. Isso foi diminuindo com o tempo. Talvez por isso muitos torcedores tenham a sensação de que São Januário é a casa do Vasco, e obviamente também, mas o Maracanã também é. E o Vasco nessa mudança agora gera esse debate, principalmente da molecada mais nova que não tem tanto hábito de ir para o Maracanã, a não ser em clássico. Esse afastamento do Vasco nos últimos anos criou isso. Né? Isso foi algo criado. Eu vou ter a minha visão do Maracanã, porque eu cresci indo pro Maracanã no fim da década de 90, vendo jogos do Vasco sem ser clássico. Eu fui em final de Rio-São Paulo, Vasco Palmeiras, Vasco perdeu inclusive, fui em Vasco e Fluminense, Vasco e Botafogo, Flamengo e Vasco, fui Vasco e Necaxa, estreia do Vasco no Mundial, enfim, vários jogos do Vasco, inclusive em 2009, no acesso do Vasco, várias partidas do Vasco disputadas lá, Guarani, Juventude, América de Natal, enfim. Muitos dos jogos do Vasco no acesso de 2009 sendo disputados no Maracanã, exatamente para aproveitar o calor da torcida. O Maracanã mudou, é verdade, eu não gosto do atual Maracanã. O Maracanã que eu conheci no fim da década de 90, quando eu comecei a frequentar estádio, morreu. Esse que existe agora é outro. Mas qual é a grande questão do Vasco para levar o jogo para o Maracanã? Para mim, é uma reaproximação importante para o clube, porque financeiramente é importante para o clube. Agora, mas é caro jogar lá. Sim, mas se você enche o estádio com a sua torcida, como o Vasco tem feito em São Januário, você consegue ampliar a bilheteria. Inclusive, o grande debate sobre Maracanã e São Januário sempre foi esse. As vezes em que o Vasco tentou jogar mais vezes em São Januário, foi exatamente por conta do custo do Maracanã. Porque muitas vezes eram jogos contra o Olaria, contra o Bangu, contra times pequenos do Rio, e aí você não tinha um apelo tão grande e você acabava tendo um prejuízo. Então muitas vezes o Vasco fazia isso. Jogava jogos grandes, inclusive de brasileiro. Recebia Cruzeiro, Corinthians, não à toa, a volta do Roberto foi no Maracanã, quando ele marca 5 gols contra o Corinthians, enfim. Volta do Romário, inclusive, no fim de 99, antes do Mundial de 2000, foi no Maracanã contra o Santa Cruz, depois Raja Casablanca, enfim. Muitos momentos ali que o Vasco fez partidas no Maracanã para arrecadar mais. Inclusive jogos de Mercosul em 99, enfim. Então sempre foi natural para o Vasco. E sempre foi escolhido a dedo a partida. O jogo contra o Cruzeiro é um jogo obviamente difícil, o líder do campeonato, e é um jogo com um apelo muito grande. São Januário tem ficado pequeno para o Vasco jogar contra Brusque, com todo respeito ao Brusque, contra
Tombense, enfim, Vila Nova, contra equipes da parte de baixo da tabela. Times que não têm, inclusive, a torcida, o apelo que tem, obviamente, o Cruzeiro. Então é um grande jogo, né? E pro Vasco é interessante faturar, o Vasco precisa de dinheiro, o Vasco precisa movimentar. Pra mim, a grande questão, e que a galera tem debatido, é mas o Vasco tá vencendo em São Januário. Nem tanto, né? Empatou com Vila Nova, empatou com o Grêmio, fez jogos ruins várias vezes dentro de São Januário, mesmo contra o Brusque, quando venceu por 2-0, a partida foi de uma maneira geral ruim. Então, assim, não é que o desempenho do Vasco em São Januário tá voando. Se a gente for olhar só os números frios ali de pontuação, beleza. Agora, o desempenho do Vasco tem sido ruim em casa, tem sido ruim fora, e a pontuação vem aleatoriamente ali. Até porque é início de campeonato, se a gente não tem um recorte ainda tão fidedigno assim. E jogar no Maracanã não pode ser jogar fora de casa pro Vasco. Essa é a grande questão. Em algum momento o Vasco precisa se reaproximar da sua história com o Maracanã. Porque é importante. É mais importante para o Vasco se reaproximar do Maracanã do que ampliar São Januário. Porque é um custo muito alto. Uma coisa é você fazer melhorias em São Januário, você melhorar banheiro, acesso, estrutura, para você receber todo mundo, enfim, estacionamento, um monte de coisa. Agora a ampliação tem um custo muito alto. E você tem o Maracanã que é público. Pertence ao torcedor do Vasco, foi pago com dinheiro vascaíno, assim como de outros torcedores, né? Então isso deve ser preservado. Eu acho que pro Vasco é interessante esse retorno ao Maracanã, e muita gente está nessa de, mas se perder, vai ser por causa do Maracanã. Não vai. A gente os clubes ganham e perdem independente do estádio, tá? Até usei o exemplo lá no Twitter, falei, em 2020, 2021 vai jogar em São Januário e caiu, e depois não subiu. Aí a pessoa, mas teve pandemia e período para lá. Beleza. 2008, Vasco e Vitória, última rodada do Brasileiro, São Januário lotado, e o Vasco caiu do mesmo jeito. O que faz time ganhar e time perder é bola, é campo. A grande conexão que o Vasco tem não é necessariamente com o São Januário, é com o seu torcedor. Se o torcedor do Vasco for ao Maracanã apoiar o time, vai ser a mesma sinergia do que é em São Januário. E eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. A acústica não é tão boa, etc. Beleza. Tem como fazer festa antes para entrada, tem como fazer festa nos arredores, tem como cantar alto dentro do Maracanã, como o Vasco cantou, inclusive, na partida contra o Flamengo, nos jogos contra o Flamengo. O Vasco fez 4 jogos já no Maracanã esse ano e fez bons jogos contra o Flamengo, então não é algo tão novo assim pro time. Até porque os jogadores como o Nenê, por exemplo, mais experiente, já está acostumado a jogar no Maracanã há muito tempo, por Vasco, por Fluminense, até mesmo por São Paulo, por outras equipes. Então não pode ser um ambiente diferente para o Vasco. Inclusive é importante que o Vasco se reconecte com essa parte da sua história e que para outros jogos também que tem um apelo tão grande, se leve mais uma vez para o Maracanã, exatamente pela questão financeira e até para o Maracanã voltar a ser um palco do Vasco. Para não ter, inclusive isso é uma teoria que eu tenho, a queda de rendimento do Vasco em clássicos passa muito por isso também. Nunca se joga lá. Maracanã é sempre um estádio dos outros e um estádio diferente para o Vasco. E tá na hora do Vasco mudar isso.